Meus prezados pastores, irmãos e amigos, nós aqui da equipe da EBD Semadeiron cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por esta oportunidade de chegarmos na lição de número 3 deste nosso terceiro trimestre de 2022, cujo tema central das 13 lições é justamente os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós já tivemos o privilégio de estudarmos a lição de número 1, nós comentamos justamente sobre essas sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Naquela lição, a palavra-chave foi justamente sutileza, e nós também discorremos com a lição número 2, a sutileza da banalização da graça, lição esta estudada no domingo anterior. E hoje nós chegamos na lição de número 3. Então nós somos gratos a Deus por esta oportunidade. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração. De repente você ainda não é evangélico, que também nos acompanha do outro lado, ou que professa outra fé cristã, não tem problema. Deus falará contigo também. Pastor Eliseu, que está aqui do meu lado, esta lição de número 3, Pastor Eliseu, eu apenas citei a lição de número 3, mas não disse aqui o nome do estudo de hoje. Qual é o assunto, Pastor Eliseu, que está condicionado à lição de número 3? A sutileza da imoralidade sexual. Esse é o nosso tema da lição de hoje. É um tema bastante em voga, né? Vai falar sobre a imoralidade sexual, o que o inimigo tem feito com algo tão precioso que Deus criou. Então nós vamos discorrer ao longo da lição sobre este tema. Eu quero aqui tributar a Deus gratidão pela vida do nosso pastor-presidente da nossa convenção estadual, pastor Nelson Lutemberg, toda a sua família e todos os pastores que presidem as mais de 60 igrejas, mais de 60 campos que estão aqui no nosso estado de Rondônia. Que Deus vos abençoe. Pastor Eliseu, seguindo aqui avante, o que é que nos diz 1 aos Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo de número 18, que é o texto áureo, o texto ouro desta lição? Diz-nos assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E a verdade prática também vai corroborar nesta mesma toada quando diz: as escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Quem é que condenam? As escrituras. Nós somos aqui porta-vozes do que as escrituras condenam. A leitura bíblica em classe, ela está presente em 2 livros que compõem o Novo Testamento, escritos do apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 a 20, e também na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Pastor Eliseu, 1 aos Coríntios 6 e 15, nesta abertura aqui da leitura bíblica em classe, o que é que nos diz? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos 1:26, pastor Eliseu. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aqui nós temos diante de nós preciosos textos que fundamentam, embasam o assunto que nós comentaremos a partir de então, a sutileza da imoralidade sexual. Nós já falamos que todas as lições há a palavra sutileza. Quando nós nos referimos à sutileza, aquilo que é sutil, de uma forma bastante engenhosa, o inimigo, de uma forma bem sorrateira, ele acaba fazendo com que o servo de Deus, aquele que está caminhando para o céu, faz com que essa pessoa, se não estiver bem alicerçada, eu costumo dizer que geralmente são aquela pessoa que é crente, né? Ela talvez é um crente, mas ainda não se tornou um servo. Aquela pessoa que não tem o cuidado de ler as Sagradas Escrituras, de consagrar a sua vida, participar dos trabalhos, exercer essa comunhão com os irmãos. Então, essas pessoas são facilmente engodadas, enganadas. Então, o inimigo, ele é sagaz, ele é sutil e ele tem as suas formas atrativas, porque existem coisas que enchem o coração, né? Que enche os olhos, pastor Eliseu, mas não enche o coração. Não enche o coração de Deus também. Vazia, né? A alma, na verdade. Irmão Daniel, aqui nessa introdução que o irmão está apresentando para nós sobre esse tão profundo assunto, a sutileza, né? Essa banalização, essa maneira paulatina, suave, que o inimigo chega assim de uma forma engenhosa, tentando destruir aquilo que Deus construiu desde o princípio, que foi a sexualidade humana. Isso correu-se pelos séculos e chegou aí aos anos de 1968, houve uma revolução sexual. Isso foi um momento marcante para uma degeneração ainda maior desse lado sacro da sexualidade, porque a sexualidade também é sacra nos moldes criados por Deus. E esse movimento aconteceu lá em Paris, quando alguns jovens franceses, eles queriam que não houvesse separação entre os alojamentos femininos e masculinos, dizendo eles é tudo uma mesma coisa. E a partir dali a coisa desencaminhou, desenfreou-se. O que foi mesmo esse movimento, irmão Daniel, aí dos anos 1968? Ok, pastor Eliseu. Então vamos lá. Quando nós nos referimos à imoralidade sexual, em termos gerais, nós vamos entender que esta imoralidade sexual, portanto, ela é a venda dessa pureza, porque tudo que Deus criou é perfeito, é belo, e Deus é bom. Se Deus é bom, toda a sua criação é boa. Então, quando nós nos referimos à imoralidade, como o senhor bem citou ali, pelos idos, né, dos anos 60, anos 68, 69, enfim, houve este episódio, que alguns se levantaram dizendo que rapazes e moças poderiam ficar juntos, que não tinha problema algum, ou seja, em outras palavras, em algum momento o rapaz pode ser moça e moça pode ser rapaz.
Em linhas gerais é isso. Então, quando nós vamos, veja que eu disse no início, nós estamos aqui trabalhando à luz da palavra de Deus. Quando nós vamos para o livro, o primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, é sabido que esses 5 primeiros livros, né, nós já estudamos sobre isso, nós vamos encontrar no capítulo 1, a partir do versículo 26, vamos encontrar que disse Deus, façamos o homem nossa imagem e semelhança, e criou Deus o homem à sua imagem, no versículo 27, e assim por diante. Nós temos aqui uma narrativa bastante própria sobre essa questão da criação de todas as coisas. E Deus foi quem criou o macho, e Deus também foi quem criou a fêmea. Deus nunca errou. E Deus nunca erra, pastor Eliseu. Então, quando essas pessoas se levantaram, a partir de então, esses rapazes, né? Esses homens aí, dizendo que não haveria problema algum, parafraseando aqui o episódio, entre a pessoa, o homem hoje ele pode se tornar uma mulher, a mulher ele pode se tornar um homem, mas à luz das Sagradas Escrituras, Deus criou macho e Deus criou fêmea. Quando nós nos referimos ao macho, nós estamos falando da masculinidade, do homem. Quando nós nos referimos à fêmea, a feminilidade, que é a mulher. Cada uma desempenhando o seu papel. Então, daí, a partir de então, pastor Eliseu, você que nos acompanha, passou-se a banalizar. Adicionou-se esse pequeno prefixo imoralidade sexual. Que é isso em termo geral? É toda prática contrária aos desígnios, aos preceitos, aos mandamentos estabelecidos por Deus, que envolve todo tipo de expressão sexual fora dos limites, de um relacionamento matrimonial fora de todos os requisitos, os preceitos que foram estabelecidos por Cristo. E lá no tópico 2, daqui a pouquinho, só para aguçar a vontade dos nossos queridos ouvintes, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a questão aqui da prática da fornicação, do adultério, e também falaremos sobre a homossexualidade. Então, pastor Eliseu, é justamente isso. E isso não é novo. Moisés enfrentou isso daí. A geração de Moisés cometeu vários pecados, dentre eles estavam, de fato, a imoralidade sexual. E nós temos base bíblica, quando nós vamos para 1 Coríntios 10:8, Paulo vai falar sobre isso, referindo-se a essa prática. Então, os israelitas, eles se misturavam com as mulheres moabitas, e essas mulheres moabitas acabavam levaram esse povo à prostituição e a adorar os deuses dos moabitas. Então, na Bíblia, há uma estreita conexão entre prostituição e também idolatria. Essas duas palavras, prostituição e idolatria, elas andam de mãos dadas. Isso é bem patente aos nossos olhos nas Sagradas Escrituras. Nós temos aqui, né, irmão Daniel, o segundo ponto da nossa lição, que vai tratando aí dessa sequência, dessa revolução sexual, quando vai se tratando sobre esse paradigma da sexualidade, mostrando como os valores morais, eles estão sendo aos poucos subtraídos nas famílias, e as famílias vão se esfacelando, e isso vai chegando a um ponto que, seja nas faculdades, nas escolas, nas empresas, nas mais diversas instituições, sejam de lazeres, cooperativas, em todos os recantos, a conversa e a ideologia a respeito da sexualidade, ela tem sido muito forte. E aí, nós somos tratados como pessoas que temos determinados tabus. Exato. E aí vem a quebra de um tabu, né? Isso vem falar a respeito do que o irmão já nos precedeu, dizendo que foi algo que, a partir dos anos 60, ocorreu de uma forma bastante alastrante. Por quê? Porque o mundo, ele seguiu uma ordem mais vagarosa, devido às técnicas e posteriormente à tecnologia, de maneira que o que se aprendia, o que se desenvolvia em 100 anos, hoje se desenvolve em 2 anos, em 1 ano, e às vezes até em menos.
Então, a partir dos anos 60, houve o avanço da televisão e com a TV, então surgiram as propagandas e a globalização foi tomando conta das pessoas, de maneira que a informação chegou muito rápido. Exato. E mais do que isso, as pessoas começaram a perceber, os grandes artistas, os programadores de televisão, de filmes e tudo mais, que quando se fala de sexualidade, a mídia, a quantidade de interlocutores, de telespectadores aumenta em muito, e então tudo que é propaganda, agora aparece a questão da sexualidade, começou a aparecer a questão da sexualidade, e aí criou-se então a contracepção. Hoje nós temos de forma tranquila o tratamento com a nudez, né? A questão do aborto é algo que já em muitos países já ocorrem, são liberados por lei, não só apenas acontece o fato, mas a lei, ela legaliza, ela aceita e dá o seu aval. Então, o que nós podemos observar hoje é que há uma indústria da pornografia. Então, a pornografia, a sexualidade tem dado dinheiro, tem trazido rendas econômicas. E quando se trata da questão econômica, nós temos aí um fator que pesa muito. Às vezes, um determinado governo, um determinado patrão, ele quer até mudar alguma coisa, mas o dinheiro fala mais forte. Nós, por outro lado, que anunciamos a palavra de Deus, não nos venderemos por dinheiro, por status, por ofertas deste mundo, porque Jesus disse, ou vocês servem a Deus, ou servem a Mamon, as riquezas, e nós decidimos servir a Deus e obedecer a sua palavra. Então nós não vamos fazer concessões De forma alguma. de maneira alguma. Continuaremos mantendo a moralidade, sabendo que a palavra de Deus não muda. Quando Deus fez o homem, fez macho e fêmea, e disse, deixará o homem o seu pai e sua mãe, unir-se-ão o homem e a mulher, e serão dois uma só carne. Isso. E a Bíblia diz que nessa instituição, Deus abençoou então o casamento. O casamento foi instituído por Deus e a sexualidade foi dada por Deus. Agora, a maneira de utilizarmos esses bens dados por Deus é que dirão se nós estamos nos moldes da palavra de Deus ou se não. Se estivermos nos moldes da palavra de Deus, seremos felizes. Se não estivermos nos moldes da palavra de Deus, teremos consequências, como toda desobediência tem a sua consequência. Muito bem, pastor Eliseu. E ainda nesse ponto aqui, a quebra de um tabu, e tabu aqui, vamos colocar entre aspas, né? Entre aspas, muitos movimentos contestadores, eu diria, dessa moral judaico-cristã, consideram que a sexualidade, caro ouvinte, ela, conforme ela é defendida pelo cristianismo, conforme nós defendemos à luz das sagradas escrituras, ela é um tabu a ser quebrado, ou seja, aquilo que Deus estabeleceu, para quem não tem conhecimento da palavra de Deus, ou até mesmo aquelas pessoas, pastor Eliseu, que já tiveram conhecimento, que se tornaram apóstatas, elas têm esse conservadorismo, porque hoje isso é motivo de chacota, né? Isso é motivo de piada, quando alguém se resguarda, quando um jovem, uma jovem se guarda até o momento do casamento, as núpcias. Então essas pessoas, elas são estigmatizadas, é isso mesmo. Então elas são vistas como retrógradas, ultrapassadas, e para o mundo isso é um tabu, quando na verdade esses são os verdadeiros preceitos,
os verdadeiros sinais, ou leis, até mesmo posso dizer assim, estabelecidas por Deus para uma boa vivência, porque tudo aquilo que começa errado, a tendência é terminar errado. Então, para o mundo isso é um tabu, parece que isso está funcionando, infelizmente, parece que isso está funcionando. Então, haja vista que o que vem ocorrendo com muitas pessoas que se dizem cristãos, muitas pessoas hoje, pessoas que se dizem cristãs, elas têm se enveredado por esse caminho, deixando as sagradas escrituras de lado e fazendo tudo ao seu bel prazer, quando na verdade não é isso que está estabelecido na Bíblia. Seguindo assim, Irmão, então, pastor Eliseu. Gostaria de fazer uma pergunta aqui para o irmão Daniel. Irmão Sim. Daniel, nós vivemos uma época em que, como aqui falamos, as academias, as universidades, a mídia, Hollywood, né? Sim. As grandes corporações e a própria lei, ela tem uma noção de sexualidade e que muitas vezes eles deixaram a Bíblia à margem. Sabem o que está lá na Bíblia, mas preferem seguir o curso daquilo que é mais fácil. E eles acabam dizendo até que a igreja tem perseguido, porque a igreja fala o que a Bíblia diz. As obras da carne são prostituição, impureza, lá em Gálatas 5,19, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, tal. Então, tudo que a Bíblia diz que é errado, nós estamos pregando. Então, consideram que nós temos sido perseguidores das pessoas. O que o irmão pode dizer a respeito disso? Será que nós estamos sendo perseguidores ou muitas vezes perseguidos? Excelente, pastor Eliseu, esta sua colocação aí, esta pergunta, porque nós somos ridicularizados pelo mundo, e mundo aqui não estou me referindo aos aspectos geográficos, mas ao mundanismo, tudo aquilo que quer desfazer os princípios estabelecidos por Cristo. Então nós somos tidos, rotulados como preconceituosos, né? Então, quando na verdade não, é pecado. Por exemplo, nós vamos tocar num assunto daqui a pouco, questão aqui no tópico 2, que vai falar sobre a questão do adultério, que hoje talvez não seja mais um crime, existe algumas situações que a pessoa tem que arcar com alguma despesa, posso dizer assim, todavia, não é porque algo deixou de ser crime, que isso também deixou de ser pecado. O pecado está aí. Então, não é a igreja de Cristo que está sendo perseguida porque ela está trilhando o que as sagradas escrituras elas nos revelam. Então a Bíblia, ela nunca mudou, ela não mudará, ela não mudou e ela jamais mudará. A Bíblia, ela é nova. Ela não envelhece e se torna nova a cada dia, não. Todos os dias a Bíblia é nova. De igual forma, o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o mesmo no ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Ele não foi no passado Ele é, no presente Ele é e no futuro Ele é. E acima de tudo, nosso Jesus é. Então, pastor Eliseu e demais pastores, obreiros, irmãos que nos acompanham nesta IBD Semadron, a Bíblia é muito clara em nos dizer que aquilo que é pecado continua sendo pecado. Aquilo que contradiz a vontade de Deus continua contradizendo a vontade de Deus. Então, nós não podemos cair nestas armadilhas, nestas chamadas sutilezas. Então, não é nada de tabu. É melhor ser rotulado de quadrado, de retrógrado, de passado, de uma pessoa que vive no passado, do que ser chamado de moderno e ir para o inferno. Embora, irmão Daniel, o Brasil seja um país laico e nós tenhamos a liberdade religiosa, percebemos muitas vezes que esta liberdade tem sido tolhida. De forma velada ainda. A Bíblia ensina determinados preceitos, mas quando nós chegamos na empresa com o nosso perfil de salvo, conforme a palavra de Deus, muitas vezes alguém até perde o emprego, porque a maneira de ele viver é diferente. Na verdade, não estamos nos opondo ao pecado.
o crente ele é ensinado pela Bíblia a amar o próximo. E a pessoa que está vivendo uma sexualidade fora dos moldes da Bíblia, ela continua sendo a imagem de Deus. Sim. Embora, às vezes, essa imagem de Deus que, desde que Adão pecou, ela foi desbotada, mas nós somos a imagem de Deus. Temos um valor profundo. A Bíblia diz, ninguém pode remir ao seu irmão, porque o valor da sua alma é caríssimo. Salmo 49, 7. Vale mais do que o mundo inteiro. Entretanto, nós não podemos compactuar com o pecado. De forma alguma. Mas o crente verdadeiro respeita todas as pessoas nas empresas, vai até nas caladas da madrugada, em momentos de frio, levar o evangelho, às vezes até em boca de fumo, como muitas vezes fui eu, em locais pelas madrugadas, pregando nas praças, anunciando a palavra de Deus, até correndo às vezes até risco de vida, porque o amor por aqueles que estão caídos na sarjeta ou que estão no mundo do pecado faz com que nós os busquemos, de maneira que nós não vamos nos opor às pessoas, nós nos opomos aos pecados, às ideologias erradas, às práticas erradas. Então, é importante sabermos disso. Nós aprendemos com Jesus a amar, e quem ama, ele entende que todas as pessoas precisam ser cuidadas, protegidas, socorridas e abençoadas. Agora, não podemos deixar de dizer a verdade, que aqueles que transgridem a palavra de Deus acabarão tendo um destino ruim, porque fizeram as suas próprias escolhas em não cumprir aquilo que a palavra de Deus ensinou, e que esta palavra é a palavra do Deus que nos criou e deixou um padrão para que nós vivamos e cheguemos ao céu com segurança. Muito bem, pastor Eliseu. Então, concluindo esse tópico aqui, nós chegamos de fato à conclusão de que o sexo livre, praticado fora da esfera também do casamento, todo relacionamento extraconjugal e a homossexualidade tornaram-se práticas cada vez, infelizmente, mais normais, entre aspas, dentro desse novo paradigma cultural, desse novo padrão cultural. Isto, pastor Eliseu, é muito preocupante. Isto é muito preocupante porque o inimigo ele quer colocar em nosso meio paradigmas dizendo que tudo aquilo que nós aprendemos, que nós estamos ainda aprendendo, que nós aprendemos e que nós continuamos ainda a aprender, é errado. Todavia, o profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20, tem um versículo que combina muito bem com isso aqui. Isaías 5, 20, que vai dizer assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dessas pessoas. O ponto 2, que vai falar sobre as principais distorções da sexualidade sadia, nós já frisamos aqui que a sexualidade, ela é sadia, desde que seguida de acordo com os preceitos da Bíblia. Tudo que Deus fez é perfeito, é belo. O problema é que o inimigo das nossas almas, ele não é o criador, ele é o imitador, e ele quer distorcer tudo aquilo que Deus fez. Então, nós já estudamos sobre, muitas vezes, fomos até advertidos sobre a questão da fornicação, que é o primeiro ponto aqui do tópico 2, a prática da fornicação, que é um pecado abominável, de fato, que é a relação sexual entre rapazes, entre jovens, antes do casamento. Então, esse tipo de pecado destrutivo que pode sucumbir essas pessoas e levá-las, se não se arrependerem, à perda da sua salvação. Então, nós temos ali Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que também tem algo relacionado a este ponto aqui. Infelizmente, o advento das redes sociais, que o pastor Eliseu já comentou aqui com bastante propriedade, principalmente o subproduto da mídia social, que tem contribuído, eu diria, drasticamente para essa multiplicação e até mesmo para essa contumácia de pecado.
contumaz. O homem se torna um pecador contumaz porque ele, sabendo que é errado, pastor Eliseu, ele continua praticando aquilo ali. Então ele é um pecador contumaz, ele é uma pessoa que comete o erro consciente, sabendo que aquilo é errado. Aí nós vamos perpassar aqui também sobre a questão do adultério. Uma vez que a fornicação é uma relação sexual entre o rapaz e a moça e o rapaz antes do casamento, o adultério já é justamente algo que, para muitas, todos aqui sabem perfeitamente o que significa esta palavra, que é a relação ultraconjugal entre casados, que também a Bíblia nos assevera que isso é pecado e que quem comete esse tipo de pecado perderá a salvação, que é a relação justamente sexual entre uma pessoa casada. E quem não é, claro, e quem não é seu cônjuge, uma pessoa casada com cônjuge de outra pessoa casada, que é um grave pecado que na lei de Moisés, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, era duramente apenado. Nós encontramos referências lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, Deuteronômio, capítulo 22 e também o versículo 22, e hoje, no Brasil, exatamente, não é considerado mais um crime. Contudo, aqui entra essa conjunção adversativa, né? Contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser pecado, mesmo deixando de ser crime, não deixou de ser pecado, e a Bíblia Sagrada, ela reprova, de fato, veementemente essa prática do adultério. E eu tenho aqui, pastor Eliseu, até durante os estudos, eu trouxe que aquele que pratica adultério, ele quebra pelo menos 5 dos 10 mandamentos. Primeiro, vejamos, não terás outros deuses diante de mim. Mas como assim, Manuel? O que isso tem a ver com a prática do adultério? O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, quem adultera está dizendo que existe um relacionamento mais importante do que o relacionamento com Deus. É como se Deus tivesse errado também. Segundo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, além de quebrar os votos aqui matrimoniais, o adultério, geralmente, ele engana para encobrir o seu pecado. E Davi cometeu isso daqui. E o terceiro, não furtarás. Ou seja, quando Davi, ele pecou com Betseba, né? Ou Batseba, o profeta Natan fez o quê? Acusou principalmente de roubar a mulher do próximo. E em quarto, não cobiçará, ou seja, o adultério começa com a cobiça. É como se fosse aquelas pequenas raposinhas, né, que vão deixando na uva, mas na vinha, nas videiras, e não começa ali com admiração. Tem pessoas que são mestres nisso, né? O irmão começa a ficar elogiando muito a esposa do outro ali, a esposa começa a ficar elogiando muito o irmão. Esse é o caminho para chegar no pecado. Então nós temos que ser prudentes quanto a isso aí. E em quinto, não adulterarás, que é de fato esse mandamento que consiste em uma proibição absoluta, sem nenhuma concessão. Isto vigora tanto para o homem como para a mulher, conforme Levítico 20, versículo 10. Então, a finalidade aqui, precípua, meu caro ouvinte, é proteger o matrimônio, esta instituição sagrada que foi, de fato, instituída, criada, projetada, elaborada por Deus. Irmão Daniel, a Bíblia toda ela vem tratando sobre esse mal e relata prejuízos enormes que o adultério tem trazido. Nós observamos o caso, por exemplo, José, ele fugiu de uma fornicação ali, acabou sendo preso numa cadeia e ficando lá em média de 10 anos, porque ele não quis transgredir a lei de Deus, que era desobedecer o seu patrão e traí-lo, deitando-se com a sua esposa, a esposa do patrão, Potifar. Mais tarde nós percebemos a queda de Davi, ele dizia, os meus ossos secaram, e ele chora, lamenta, se arrepende e tem uma grande consequência, prejuízos enormes na sua família, filhos, devido ao pecado de adultério que ele cometeu. E a Bíblia, então, vai tratando desses males. Não é uma questão de hoje a questão do adultério, é isso que aqui quero reforçar. E quero ler aqui para os irmãos em Provérbios capítulo 5, versículo 3, 4 e 5, diz assim: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. Pode ser do homem estranho também, sim. É a mesma coisa.
e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como um absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. E aí diz o versículo 11, que os que praticam, que segue isso aí, diz assim: e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E aí aconselha no versículo 15, bebe a água da tua cisterna, e das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora das tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de água, sejam para ti só e não para os estranhos contigo, seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então são conselhos da Bíblia para... É verdade. Que combatem tanto a fornicação quanto o adultério, e ainda mais, como nós veremos agora, é o que o irmão Daniel pode comentar para nós, esse terceiro subponto, sobre a questão da homossexualidade. Exato. Um outro mal que nós estamos enfrentando e que não tem sido fácil. O pastor Eliseu, como o senhor já salientou, referindo-se ao próximo ponto, mas essa questão da infidelidade é tão preocupante porque atualmente o mundo ele vê o adultério como algo normal, algo natural, algo que não vai trazer nenhum problema. Esquece os efeitos, as consequências. Ele esquece que depois as feridas ficarão, por mais que elas sarem, mas as cicatrizes permanecerão. Foi assim na casa de Davi. Ou seja, uma recente pesquisa, pastor Eliseu, demais que nos acompanham, feita no Brasil, essa pesquisa foi feita no Brasil, ela demonstrou que 2/3 das pessoas esperam, olha que trágico, 2/3 das pessoas esperam ser traídas por seu cônjuge e entendem ser isso natural, ser isso normal e ser compreensível. Interessante, irmão Daniel, isso que o próximo pecado, esse próximo mal que a Bíblia combate, a homossexualidade, Sim. tem também as suas raízes aí no adultério. Muitas famílias, já pesquisas foram feitas, que devido separações, abandono, filhos que não conseguem conviver com pais, nem com mães, e que vivem com os avós, ou que vivem sem lares, são mais vulneráveis a essa aculturação ou a essa adaptação a uma cultura da homossexualidade, que é o que nós veremos agora. Isso. Que a homossexualidade ela está muito impregnada, está muito ligada, entranhada com a cultura. Ok, pastor Eliseu. Então é isso. A sexualidade, à luz da Bíblia, é santa, ela é sagrada, posso dizer assim, né, pastor Eliseu? É algo puro, né? Porque macho e fêmea, Deus criou lá em Gênesis 1:27. Então vejamos, homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Olha o que o comentarista, nosso querido pastor José Gonçalves, né? Isso. O pastor comentarista desta lição, destas lições, ele coloca homossexualidade, 2 pontos, uma contradição da ordem natural. O que é a ordem natural? Acabei de dizer aqui, pastor Eliseu também, Deus criou macho e Deus criou fêmea. Não somos nós quem está dizendo. Isso está lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 27. Então, quando nós vamos aqui para esse tópico, os cristãos, eles que têm a Bíblia, nós que temos a Bíblia como a nossa única regra de fé, nossa única regra de conduta, de prática, nós compreendemos exatamente que a homossexualidade como um comportamento que foi adquirido e não como um determinismo biológico. Por que, irmão Daniel? Porque diante de tantos estudos, nós não temos uma fundamentação cabal de que a pessoa já nasce dessa forma. Ou seja, eu diria aqui, entre aspas, é uma anomalia que não é nem uma anomalia, a pessoa não nasce assim. Ela vai adquirir, ela opta por isso. É isso mesmo. Não é um determinismo biológico. Ela, num certo momento lá, ela fala assim, bom, a partir de hoje eu vou querer assumir os comportamentos da mulher, o homem. A mulher, a partir de hoje eu vou querer ser chamado de homem.
Ou seja, é como se Deus tivesse errado ali na elaboração, na criação do homem e da mulher. Não é dessa forma. Não é assim que nós aprendemos. E à luz da Bíblia, nós entendemos que por mais que o homem queira mudar aquilo que é natural, e quando nós lemos Romanos capítulo 1, Paulo vai falar sobre isso, que muitos varões deixaram, né, os seus costumes, e também as mulheres, enfim. Então vejamos que a homossexualidade não tem base biológica e nem genérica. Não sou eu, nem genética. Não sou eu que estou dizendo isso. São os estudos. Por mais de 30 anos, cientistas cuidadosos têm se recusado a afirmar que a homossexualidade ela tem origem biológica. Por uma simples razão. Quais são? Falta de evidências comprobatórias. Agora, você pode estar pensando, então, nós devemos renegar, nós devemos abandonar os homossexuais de forma alguma. De forma alguma. Nós amamos essas pessoas. O que nós repudiamos são as práticas. Então alguém pode pensar, mas irmão Daniel, mas amar não é cuidar? Sim, mas eu vou dizer para você também que amar não significa concordar com as práticas. Então amar não significa, então, em outras palavras, quem ama também pode dizer não. Você diz a pessoa, olha, essa prática que você está adotando, ela não coaduna com as Sagradas Escrituras. Então Deus, ele ama a pessoa. E o sangue de Jesus Cristo é quem nos purifica de todo o pecado, pastor Eliseu. Então, irmão Daniel, preocupa-nos, porque, como já falamos aqui, reforçamos, é uma questão de leis, é uma questão de universidades, grandes profissionais, grandes pesquisadores, produzindo seus artigos, suas dissertações de mestrados, teses de doutorado, procurando apresentar de uma forma mais clara essa situação da homossexualidade, do transgênero, sobre a situação do transgênero, da bissexualidade, do binário, não binário, tantos nomes que se dá à identidade sexual, e hoje nós vemos aí os vários tipos de gênero. Já, segundo o dicionário Priberan, irmão Daniel, professores que estão nos assistindo, são já 56 ou mais variedades de gêneros que se apresentam. Imagine, é até difícil de saber esses nomes desses gêneros, como classificar isso, como definir, como respeitar as pessoas no sentido de como pessoas, porque, como aqui já reforçado, o pecado nós vamos continuar combatendo. Exato. Mas nós estamos aí, então, diante de uma situação complicada, porque vai se aumentando mais e mais esses gêneros. E aí eu, reforçando ainda mais um pouquinho, irmão Daniel, na Bíblia, quantos gêneros são apresentados na Bíblia, mesmo de uma forma clara aqui? Quando Deus criou o homem na criação biológica, Deus cria o homem macho e fêmea, ou essa questão da homossexualidade é uma questão que já vem de nascimento, ou em que momento começa isso? O irmão poderia explicar para nós como que se define uma criança que já começa ali com tendências homoafetivas? Eu quero trazer aqui, pastor Eliseu, nós temos alguns nomes aqui de pessoas conceituadas, doutores, e um deles é o John Money, por exemplo, que ele é o principal pesquisador de sexo da Universidade Johns Hopkins. Ele relatou que, abram-se aspas, nenhuma diferença de cromossomos foi encontrada entre sujeitos homossexuais e controles heterossexuais. Fecha-se as aspas. E com base no conhecimento que temos até aqui, não existe fundamento no qual possa se justificar a hipótese de que homossexuais ou bissexuais de qualquer grau ou tipo tenham cromossomos diferentes dos heterossexuais. Fecha-se aspas. Então, isso aqui é aquilo que eu disse, por mais de 30 anos, os cientistas eles têm esse cuidado de recusar, afirmar que a homossexualidade tem origem
biológica. Não, é um comportamento que a pessoa adota depois de nascido. É isso que você me perguntou agora há pouco. Sim. Agora vejamos, o doutor John Tay, que ele é geneticista, com 2 doutorados em genética, ele fez um apanhado desses estudos ao longo da história e mostrou que todos são carentes de fundamentação científica. Então, em outras palavras, o que o John Tay está dizendo aqui? Que a busca pelo gene causador da homossexualidade ainda não foi encontrada. As pessoas estão procurando e estão tentando incutir na cabeça das pessoas que isso é algo biológico, quando à luz das Sagradas Escrituras, não. Nós não encontramos na Bíblia uma terceira via, uma alternativa C. Ou é homem ou é mulher. Ou é mulher ou é homem. Agora, o interessante é que, se nós pegarmos, pastor Eliseu, um homem e uma mulher, ou seja, heterossexuais, e colocarmos numa ilha, e numa outra ilha nós levarmos pessoas homossexuais, ou 2 homens ou 2 mulheres, e passarem ali 10, 15 anos, voltarmos lá. Onde nós colocamos o homem ou a mulher, nós teremos filhos, a menos que haja algum problema de esterilidade. Mas digamos que foi feito todos os exames, e aquelas pessoas, de repente, até tiveram filhos, vão para lá para continuar procriando. Nós teremos uma família, nós teremos uma comunidade ali. No lugar onde nós colocamos homens ou mulheres dos mesmos sexos, não procriarão. E as pessoas que são contrárias à união de homem com mulher, são frutos de um homem com uma mulher. É aí que está. Então, à luz das Sagradas Escrituras, nós temos, pastor Eliseu, pelo menos 5 razões pelas quais o relato da criação, ele é decisivo, pastor Eliseu e demais que nos acompanham, ele é decisivo para qualquer discussão bíblica sobre a homossexualidade. Em primeiro lugar, a aceitação da homossexualidade viola a ordem e a essência da própria criação humana, porque Deus declarou que não era bom que o homem estivesse só. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Não é isso? Não é bom que o homem esteja só. Então, quando Adão acordou, ele tinha uma mulher, uma Eva. Não é isso? Não era um segundo Adão. Não era um segundo Adão. Não era um Ivo, né? Era uma mulher chamada Eva. Então, vejamos. E segundo, os homossexuais, eles não podem obedecer ao mandamento de Deus quanto à procriação, porque lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, Deus ordenou a Adão e a Eva e aos seus descendentes, abram-se aspas, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, fecha-se as aspas. Em terceiro lugar, a homossexualidade, ela constitui uma rebelião consciente contra a ordem divina ou divinamente criada. Por exemplo, de acordo com Romanos 1:32, e outras passagens bíblicas, os homossexuais sabem que seu comportamento ele é um comportamento pecaminoso, porque eles fogem à ordem da criação divina. E em quarto lugar, a Bíblia vai nos dizer, ela está repleta de premissas do relato da criação. Se a homossexualidade fosse, de alguma maneira, legítima, as Escrituras, elas não assumiriam uma inclinação heterossexual. E quando nós lemos desde o Gênesis até ao Apocalipse, nós vamos encontrar apenas 2 gêneros, homem e mulher. E, em quinto lugar, não menos importante, a homossexualidade, ela distorce a imagem de Deus. Gênesis 1:27 ensina claramente que a imagem de Deus compreende tanto macho quanto também a fêmea. Ou seja, há uma complementariedade aí, ou uma complementaridade nesse quesito que é eterna e existirá para sempre. Então, para fechar essa parte, quando se afirma que a homossexualidade é bíblica e normal, é distorcer essa imagem, pastor Eliseu. É querer dizer que não, o que Deus fez está errado. É distorcer a imagem de Deus e, consequentemente, insultar a natureza do ser todo-poderoso que é Deus. Amém. Em Romanos capítulo 1 e versículo 26, está na nossa lição, e o versículo 27 diz, pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Exato. No contrário à natureza. Então Deus não criou, o homem que mudou. Versículo 27, semelhantemente também os varões, deixando o uso natural. Quer dizer, o natural é isso, mas
o criado, cultural, o ideológico, o inventado, é o que está acontecendo. Se inflamaram em sua sensualidade. O texto vai dizer por causa da sensualidade. Uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. No terceiro ponto, irmão Daniel, nós temos aqui o padrão bíblico, então, para a sexualidade, que é esse padrão que nós estamos falando, o padrão homem e mulher. Deus fez o homem macho e fêmea. Alguns acreditam, pensam que a Bíblia ela é machista. Não. A palavra homem no Gênesis, ele tem o sentido de humanidade. Ou seja, Deus quando fez o homem, quando fez a humanidade, ele fez o homem, humanidade, macho e fêmea. Entendeu? Então, quando a Bíblia trata de homem, está tratando do macho e da fêmea ao mesmo tempo. E dizendo destes que foram unidos para procriarem e para, como diz aqui em Provérbios, e que eu já li, eu repito novamente, Provérbios capítulo 5, versículo de número 18, diz assim: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como cerva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. A Bíblia é cheia desses versículos dizendo que a sexualidade, o sexo, ele não é, ou ele não existe apenas para a procriação, mas também para o deleite, para o prazer, para a vida dois. Isso. E nós vamos encontrar, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão todo tratando desse aspecto. E Deus valoriza isso tanto que ele é chamado na Bíblia, é visto na Bíblia simbolicamente como Deus é o esposo, Israel a esposa. É visto também na Bíblia, Jesus é o noivo e a igreja, todos os salvos, como uma noiva que deve estar adornada e que o Espírito Santo veio para adorná-la, para a fim de entregar ou apresentar a Jesus uma noiva sem ruga, sem mácula, ou seja, sem pecado, sem sujeira alguma, mas alva e pura para viver eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, pastor Eliseu, dentro desse ponto aqui nós estamos já concluindo, sem o matrimônio, seria impossível que o homem frutificasse e se multiplicasse. Sem o matrimônio. Imagine só. Então, que o homem se frutificasse, multiplicasse sobre a face da terra. E por conseguinte, sem o matrimônio também, seria impossível que o homem pudesse dominar sobre toda a criação que Deus colocou na terra, que estava na terra. Agora também é para a satisfação, ou satisfazer esse prazer entre o homem e entre a mulher. Tudo dentro do casamento. É bem verdade, pastor Eliseu, que também a pessoa, quando ela começa a ter muitos relacionamentos fora do casamento, pode ver que essa pessoa, foi feita até uma pesquisa, ela não terá, assim, digamos, uma longevidade, né, também matrimonial, uma vida equilibrada. Porque entra a questão da promiscuidade, do pecado desenfreado, a traição, a infidelidade. Machuca a consciência, machuca o psicológico, exato, o emocional, físico, todos os aspectos do ser humano, destrói a família, acabam sendo deteriorados. Isso. E a família também, que está para além da pessoa em si mesmo. Exatamente, pastor Eliseu, muito bem. Então, além de Deus ter estabelecido esse padrão aqui para uma sexualidade sadia, à luz da Sagrada Escritura, que é para atender uma necessidade da criação, o sexo também, pastor Eliseu, é um complemento e satisfação, que é o que nós temos aqui, para fechar, né, já ainda no ponto de número 2, que ele é visto, o sexo, ele não é visto apenas com o fim de procriação, como alguns até defendem erroneamente, sem respaldo bíblico. Em Provérbios capítulo 5, versículos 18 e 19, está escrito que o prazer é algo próprio do sexo e que não é pecado a busca de satisfação entre homem e mulher. Então o sexo ele dá o prazer de forma natural, de modo que não devemos ter de buscar e sentir satisfação, digamos, na atividade sexual, pois é algo já que lhe é próprio. Deus, na sua infinita sabedoria, já fez isso justamente para que o homem
fosse marido de uma só mulher. É por isso, pastor Eliseu, que de fato, dentro o casamento, dentro dessa esfera bíblica, ele deve ser monogâmico e também deve ser heterossexual. Monogâmico quer dizer uma mulher para um homem para uma mulher. Heterossexual, o homem com a mulher com o homem. Pessoas do mesmo sexo não procriam. É importante frisar aqui o que o irmão Daniel já apresentou lá no início, que todo tipo de pecado Deus perdoa. O Evangelho, diz aqui na lição, no último parágrafo da lição, dizendo assim, o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui os homossexuais. Então nós respeitamos, amamos e lutamos pela salvação deles, porque entendemos claramente pelas Escrituras que é uma prática que foi desenvolvida e que foi construída no caráter, mas que pode ser desconstruída e, havendo arrependimento, então esse caráter será mudado, e assim como Jesus salva tantas pessoas e liberta o beberrão, liberta o adúltero, liberta o mentiroso, ele libertará também o homossexual e dará a ele uma nova vida, como nós temos aqui um exemplo de Tim Wilkin, que viveu por muitos anos como homossexual, mas diz o depoimento que está no livro de Nancy Pearce, que ele viveu muitos anos como homossexual, mas agora está casado com uma mulher e tem filhos. E ele foi quem fez o depoimento. Sim. Se Deus criou algumas pessoas gays, disse ele, então Deus está fazendo um jogo cruel com elas. Ele está afirmando. Ele projetou as mentes e emoções para a atração pelo mesmo sexo, mas criou a sua fisiologia em oposição direta a essa atração? Não. Aí ele vai dizer, não podemos ser pessoas completas quando as nossas emoções estão em guerra com a nossa fisiologia. O ideal é a integração, a harmonia entre as nossas identidades sexuais e psicológicas. Então, um problema psicológico, ele pode ser curado pelo poder do Evangelho, como foi curado desse rapaz e de tantas pessoas que nós poderíamos aqui fazer um levantamento, trazer aqui alguns testemunhos, mas o nosso tempo já vai encerrando, então eu quero agradecer aqui a todos os que participaram conosco dessas lições, que Deus abençoe cada professor, cada pastor, pastor Nelson Lutemberg, evangelista irmão Nilson, que está aqui nos estúdios, pastor João César, que não pôde estar aqui conosco hoje, e também o evangelista irmão Daniel. De tudo que nós citamos aqui, nós citamos a Bíblia, e nós citamos também aqui estudos, e nós temos tantos outros por aqui que vão embasar, mas antes desses estudos nós temos o nosso livro, que é Regra de Fé e Conduta, que é a Bíblia. Então, a igreja, ela deve, de fato, acentuar que a masculinidade e a feminilidade são bênçãos de Deus, que devem ser cultivadas. Eu vou dizer mais, toda polarização nessa área deve ser evitada. Assim, nem o machismo, nem tampouco o feminismo devem ser exaltados. O que deve ficar bem definido e sublinhado são as diferenças genéticas, a fim de que não surjam mais, abram-se aspas, neutros e fecham-se aspas, no meio da igreja. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e nos abençoe, e permitindo Ele, estaremos aqui para os comentários da próxima lição. Pai amado, em cuja presença nós estamos, na certeza da companhia do Teu Espírito Santo, aqui nós ministramos a Tua palavra, que falou sobre as sutilezas da imoralidade sexual. E nós entendemos, papai amado, que tudo que o Senhor criou é perfeito, é bom. E nós pedimos a Ti que nos dê forças, sim, para vencermos todas as sutilezas, todas as artimanhas, todo o embaraço que o inimigo coloca à nossa frente. Dê força a esse irmão, a essa irmã, a esse jovem, a este adolescente, enfim, a este que está nos acompanhando neste momento, para que possa buscar mais a Tua presença,
de repente esteja passando por momentos difíceis e se sintam culpados, mas o Senhor é longânimo e o Senhor está pronto a perdoar. A tua palavra mesmo diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. Ser comigo, ser com o pastor Eliseu, o pastor João César, com o pastor presidente da nossa Semaderon, o pastor Nelson Lutemberg, todos os pastores, enfim, onde quer que esta mensagem chegue, que o Senhor possa abençoar de uma forma toda especial, é o nosso pedido, em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre. Amém.